almoço e tal. Ó, tá vendo? Antes de botar o olho nos tipos, eu queria dizer a vocês que, como já disse, que terminou Colômbia 2, Argentina 1, segunda derrota da Argentina, né? A Argentina havia perdido para o Uruguai em Buenos Aires, por 2-0, e agora perdeu em Barranquilla. Os colombianos foram muito bonzinhos, trouxeram o jogo para mais cedo, para que os argentinos sofressem com o calor e com a umidade de Barranquilla. E lá eu também já fui nesse estádio aí, é muito quente o estádio. Será que o Tirone e o Arnaldo viram o James Rodrigues fazer o gol de pênalti? Eu ia falar do James Rodrigues. James Rodrigues, primeiro gol da Colômbia, nasce de um lançamento do James Rodrigues, um lançamento brilhante, vira um escanteio. No escanteio, a bola vai para ele dribla um argentino pela esquerda e cruza na cabeça do zagueiro, que faz 1-0. Muito bem, no começo do segundo tempo, ele atrasa uma bola para o zagueiro bobeia na matada, o argentino vem, toma a bola e empata. E no final do jogo, o James Rodrigues faz de pênalti o gol de 2-1. Ou seja, é o personagem do jogo. É o personagem do jogo. Aí eu mandei um WhatsApp. Uma boa preparação lá no Raio Vallecano, o time que tá pagando para ele. Aí ele fica lá joga também. Ele tá se preparando. Aí eu mandei. A torcida mandei um WhatsApp. A colombiana adora ele. Eu mandei um WhatsApp pro Arnaldo dizendo: e não pipoca nos pênaltis. E a resposta veio inevitável, né, Rubão? Só quando é contra o Novo Horizontino. Os São Paulinos têm isso ali no ar. Agora, tem uma coisa, hein? Ele que não bobeia lá no Raio Vallecano, que é meu time, inclusive, na Espanha, porque o pessoal lá é valente, é guerreiro, sabe? E lá não é de caçoar, não. Se ele está treinando para jogar na Colômbia, vai se dar mal lá. Né? Ele tem um histórico, né, Trajano? É isso. Tem um histórico de resistência contra antirracista, né? É um subúrbio de Madrid, né? Você vai. O que na Espanha antirracista é uma coisa, uma luta em glória ali no meio. Mas eles têm. Como tem o São Pauli lá na Alemanha, né, em Hamburgo, o Raio Vallecano é lá em Madrid. Teve o clássico, né? São Pauli e União Berlim. Pela primeira vez pela Bundesliga, né? Que eles só tinham jogado até agora na segunda divisão. É o clássico de esquerda lá da Alemanha. Né? Mas parece que ganhou o União Berlim, né? Vamos botar o olho nos tipos. Essa danada dessa Mônica Bergamo agora resolveu dar furo em jornalistas da área do esporte também. Vira e mexe, ela faz isso. E eu sei quem é a fonte dela, a namorada do presidente do São Paulo Futebol Clube. O que apenas a habilita a ser elogiada. Muito bem. E ela publicou que o São Paulo iria entrar no Tribunal de Justiça Desportivo pedindo a anulação do jogo contra o Fluminense por aquele erro do árbitro que deu vantagem. O jogador do Fluminense, o Thiago Silva, não entendeu que era vantagem, achou que ele tivesse marcado a falta, pegou a bola com a mão, pôs no chão, bateu a falta, aí saiu passe lindo do Ganso, de calcanhar, e tal, gol do Fluminense. Que caracteriza um erro de direito que ficou comprovado pelo VAR. E o São Paulo, de fato, foi para o TJD. Há uma questão de prazo, que o São Paulo não teria reclamado em 48 horas, no entanto, o fato é que o VAR não se pronunciou, São Paulo não teve acesso ao VAR antes de 48 horas. Enfim, vai ter buchicho na justiça. E o Marrinha tem novidades a esse respeito. Jogando, não são exatamente novidades, mas são coisas que eu apurei ali de bastidor para entender quais são as possibilidades disso. Eu conversei com pessoas que já foram membros do tribunal. É muito difícil a anulação de jogo por erro de direito no STJD. E eu não estou discutindo aqui o mérito do caso São Paulo, não é isso. Estou dando informação de que é muito difícil. Tem um caso só, 2019, é um jogo da Aparecidense contra a Ponte Preta, que foi, de fato, anulado por um erro. A Ponte Preta entrou com uma ação e tal, e ela conseguiu anular, porque no finalzinho teve uma decisão do árbitro, que era um erro ali de interpretação da regra,
e aí houve a anulação. Mas depois disso já houve diversas ações e sempre foi negado. Por quê? E essa apuração que eu tenho ali de dentro. O sistema, e aí não é só a CBF, mas o sistema em geral não gosta de mexer com o resultado do campo. Tem o sistema que eu estou falando, todos os juízes, toda a própria CBF, mas assim, todos os clubes, se você considerar todo mundo, entende que quando você mexe com o resultado de campo, é uma coisa que mexe tanto na competição que teria que ser um negócio muito pouco interpretativo para você chegar a esse passo. E a interpretação, pelo menos do que eu ouvi de pessoas que já estiveram no tribunal, participaram desse tipo de julgamento, é de que esse caso não tem essa escândalo, digamos assim, para gerar isso. Eu acho que o erro do Paulo César Zanovelli está bem claro, né? Ali, isso aí já é indiscutível vendo o VAR. E aí essa questão do prazo, eu acho que é mais um dificultador. Hoje me mandaram aqui um especialista, um advogado chamado Márcio Andraus, que ele fala que a questão do prazo conta, de fato, a partir da súmula e não do VAR. O VAR não é considerado súmula. E para o STJD aceitar o pedido de impugnação do São Paulo, ele teria que fazer uma inovação jurídica ao considerar o VAR parte da súmula, que não é muito fácil, nunca aconteceu. Então, até porque a legislação esportiva brasileira é escrita antes do VAR. Anterior ao Não VAR. se contempla o VAR, isso. E aí o que aconteceu, o que a gente sabe da história, é que o São Paulo foi à CBF, né? O Casares foi à CBF, conversou com o Edinaldo, ficou esperando o VAR não saía, só saiu na sexta-feira, quando já tinha... Os prazos seriam 3/9 saiu a súmula, né? 5/9 daria o prazo. E o VAR saiu em 6/9, né? Que foi na sexta-feira passada. Então, passaria desse prazo. Então, você tem, primeiro, o dificultador de você aceitar isso. E, segundo, uma tendência muito grande do tribunal e do sistema todo, que é uma coisa que eles chamam de, eu já ouvi aí dos juristas falando assim, pro competitione, né? Eles usam a expressão em latim, que privilegie sempre o resultado do campo. Agora, lembrando que já teve decisões no STJD que não privilegiaram o resultado do campo lá atrás, né? Não foi exatamente de impugnação, nesse caso de erro de direito, mas já aconteceram casos que reverteram. Mas por conta disso, eu só estou traçando aqui, não estou nem julgando o mérito da reclamação do São Paulo, que eu acho que é um cenário muito difícil que aconteça essa impugnação da partida, que o São Paulo tenha sucesso nesse pleito. Eu sei que é difícil, eu sempre sou a favor também do resultado do campo. Eu não nego que falta ou não falta, vantagem ou não vantagem, o lance era pró-Fluminense e correu, né, pró-Fluminense e acabou virando gol, mas eu diria também que o presidente do São Paulo tem a obrigação de fazer o que está fazendo, porque não pode, né, diante de um erro claro de direito, ficar quieto. Né? São Paulo já ficou quieto uma vez, né? Contra o Ceará, né? Porque foi até uma decisão muito, muito justa tomada pelo Raí. O São Paulo fez um gol em impedimento, foi dada a nova saída, aí chamaram o juiz e ele voltou atrás e anulou o gol. E o São Paulo ficou com vergonha de pedir erro de direito para validar um gol claramente ilegal. Então manteve-se o resultado e não teve discussão. Mas agora é diferente, né? O São Paulo perdeu o jogo, né? E é natural que o São Paulo vá e reclame. Independente de qualquer coisa, é marcar posição, né, Juca? Claro, independente de você ter a possibilidade ou não. E tem uma discussão muito boa, que é a discussão da aplicação estrita da regra ou o que traz ou mal a justiça esportiva, né? O bom senso, a regra 18. Bom senso, porque o bom senso cada um vai ter um bom senso diferente. O cara do Fluminense vai ter um bom senso e o do São Paulo vai ter outro, né, Chuca? Mas eu digo que é uma questão de justiça, né? De justiça esportiva no sentido, não da justiça esportiva de fato formal, mas do que é a justiça naquele lance. Né? Bom senso tem aquele cara que pensa como eu. Esse é o cara sensato. Essa é a melhor definição de bom senso. Meu favor. Exatamente.
Vamos para as efemérides de Zé Trajano, que hoje temos um aniversariante ilustre. Você sabe que, em regra, cada um de nós fala de um dos personagens desta nossa sessão final do Cartão Vermelho. Mas hoje há uma série de pessoas importantes que comemoram o aniversário hoje. Só que há uma que é tão grande, mas tão grande, que nós três vamos falar dela e só dela. Faz anos hoje, nascido exatamente em 1976, portanto, fazendo hoje 48 anos, parece mentira, Gustavo Kuerten, o Guga, o cara que ganhou 3 vezes em Roland Garros, Roland Garros, o cara que foi tenista número 1 do mundo, o que é uma façanha quando a gente pensa num brasileiro, e que está parecendo mais velho do que eu, com essa cabeleira branca. Mas, sem dúvida nenhuma, um dos maiores atletas da história do esporte mundial. E eu não sei, quero ouvir Zé Trajano e Marrinha, em que lugar ele fica entre os atletas brasileiros. Eu arrisco dizer assim, sem pensar muito, que ele está entre os 5 maiores. Mas, enfim, quero ouvi-los. Parabéns, senhor Gustavo Kuerten. Parabéns, Guga. Você merece. Eu não vou botar numa escala de valores, assim, primeiro, segundo, porque são gerações diferentes, esportes diferentes. Botar ele lá em cima, ele está no pódio lá, sabe? Junto com outros grandes. Nem vou falar os outros grandes, são mais ou menos óbvios. O Guga foi um fenômeno mesmo, porque desengonçado, num esporte que tinha ninguém naquele esporte. Teve o Marister Bueno lá atrás, e os outros tenistas que apareceram eram bons tenistas, mas ficavam ali. Era o Kimaí, o Thomas Koch, que são mais velhos que ele. Mandarino, que era espanhol, não é Mandarino? E surge esse garoto lá, de Floripa, treinado pelo Larry, que vai indo, vai indo. Teve a ajuda do Almeida Braga, que deu força para ele econômica ali, e ele foi indo, e foi vencendo. Os títulos dele são inacreditáveis. Se tornar o maior tenista do mundo, número 1, e vencer lá na França por 3 vezes, é um feito espetacular. E eu estava vendo uma entrevista que ele deu agora, porque ele está com cabelo diferente, ele está cabeludo, cabelo todo branco, né? Ele já não é mais aquela carinha do jovenzinho. Não perdeu a alegria, o sorriso contagiante e tal. Ele falando que ele se sentia assim meio fora porque ele era muito desengonçado. Ele começou a acreditar nele, mas ele se achava meio fora do padrão, né? E foi fora do padrão. Não só na qualidade do tênis, na força, na raça, na superação, como até na maneira de se vestir. Então, o Guga é realmente um dos maiores ídolos do esporte brasileiro. 48 anos. E só parou, ele podia ter continuado mais um pouco, porque teve um problema sério no quadril, né? Que não aguentava mais jogar. Todo atleta de alto rendimento, tem muita exigência, assim, ele acaba sofrendo muito. Mas o Guga está ali no panteão dos grandes atletas do esporte brasileiro. Bom, vamos falar agora de aniversários de morte. Não, mas aí o Marrinha não falou, você falou que os 3 iam falar. Desculpa, Marrinha, mas é claro, estava a pergunta aqui. O que é Gustavo Kuerten para você, que é mais ou menos da mesma geração dele? Eu acho que é um dos maiores esportistas brasileiros. Também não sei exatamente essa classificação, né, que a gente pode fazer, mas eu vou fazer uma comparação que eu acho que o Guga está talvez num patamar maior do que ele, mas eu cobri agora a Olimpíada, o Isaquias conseguiu a 5ª medalha, né? Eu não estou comparando porque são esportes muito diferentes, mas o Isaquias fundou um esporte no Brasil. Né? O esporte não existia antes dele. E eu acho que o Guga tem mais ou menos esse mesmo efeito. Tudo bem, tinha a Maria Esther Bueno, que, claro, ele não fundou, porque a Maria Esther Bueno tinha ganho 3 títulos anteriores de Grand Slam, né?
Mas, assim, teve esse aspecto para o público, porque a Maria Futebol não tinha sido muito antes da era da televisão, né? O público não tinha visto. Para o Brasil, acabou sendo esse negócio. E o título que eu lembro mais não é nem os de Roland Garros, é aquele Master, que vão jogar, tá todo mundo no top